Assim como existiam bons governantes de acordo com a Bíblia e que fizeram o que era reto perante ao Senhor e foram excelentes reis para o povo, como o rei Josias, Ezequias, Josafá, dentre tantos outros, também temos o lado mau nessa história. Homens que detinham do poder de governar nações e povos, o que geralmente era para ser feito pelo bem comum do povo, muitas das vezes se tornou em um completo cativeiro, servidão e sofrimento daqueles menos favorecidos. Reis que não tinham bondade em seus corações, para eles somente o que importava era ser de fato autoridade entre o povo. No vídeo de hoje, você descobrirá os piores reis de acordo com a Bíblia e como foram as suas mortes. Afinal, o salário do pecado é a morte. Manassés foi um rei de Judá que reinou por 55 anos. Ele era filho do rei Ezequias com Efzibá. O rei Manassés ficou conhecido por ter sido um dos piores reis do Reino do Sul. Talvez foi o pior. É importante saber que na época em que Manassés governou, o povo de Israel já havia sido dividido em 2 reinos. Isso aconteceu logo após a morte do rei Salomão, portanto muito antes do tempo de Manassés. As tribos do norte se rebelaram e formaram o reino de Israel, enquanto que as tribos do sul formaram o reino de Judá e mantiveram os descendentes do rei Davi no trono. Então o rei Manassés reinou no Reino do Sul. O rei Manassés subiu ao trono com apenas 12 anos de idade e permaneceu nele por quase 55 anos. O reinado do rei Manassés foi longo, mas também muito problemático, trazendo prejuízos terríveis para o povo de Judá. O reinado de Manassés foi um período de grande retrocesso religioso, onde o povo judeu acabou sofrendo influência da Assíria e absorvendo elementos de seu culto. Isso resultou num sincretismo religioso que introduziu em Judá o baalismo, um culto a Astarte nos lugares altos, adoração aos astros e espiritismo e adivinhações. Diferente do seu pai, o rei Manassés aderiu de vez à idolatria e chegou a construir um ídolo no templo do Senhor em Jerusalém. Como se não bastasse a idolatria, ele ainda ofereceu sacrifícios humanos, fazendo com que seus filhos fossem sacrificados no vale de Rinom, algo totalmente abominável aos olhos de Deus. O livro de 2 Reis, capítulo 21 e verso de número 16, nos revela. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés se recusou a ouvir as advertências do Senhor através de seus profetas. Consequentemente, ele chegou até a ser deportado para a Babilônia sob o domínio dos assírios. Porém, a Bíblia, no livro de Crônicas, descreve que Manassés se humilhou e orou ao Senhor, demonstrando arrependimento. Esse acontecimento está registrado em 2 Crônicas, capítulo 33 e versos de números 12 e 13, que diz: "E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando ele retornou para Jerusalém, ele implantou algumas mudanças em seu reinado. Ele implantou projetos para a fortificação de Judá e buscou reverter o estado de idolatria em que o reino se encontrava. Para tanto, ele retirou do templo e de Jerusalém os ídolos e os altares que ele mesmo tinha edificado. A Bíblia não cita como o rei Manassés morreu, apenas que ele foi sepultado junto ao seu próprio palácio. Acabe, lembrado por ter perseguido o profeta Elias. Acabe era filho de Onri, rei de Israel, e sucedeu seu pai no trono. Acabe é descrito como um rei forte e influente politicamente, porém fraco e reprovado espiritualmente. O rei Acabe reinou por 21 ou 22 anos, entre 874 e 853 a.C. No aspecto político, Acabe era respeitado tanto por seus aliados quanto por seus adversários. Todavia, no aspecto religioso, Acabe foi extremamente infeliz, deixando que o culto a várias religiões e o próprio paganismo ganhassem força entre os israelitas. Vale ressaltar aqui do casamento do rei Acabe com a princesa Jezabel, uma princesa lembrada e odiada por suas maldades contra o povo de Israel. Embora o casamento tivesse influência política para estabelecer a ordem entre os reinos e algumas vantagens, Acabe permitiu que Jezabel levasse o povo à prática de idolatria. Aliás, ela vinha de uma cultura totalmente idólatra. Esse triste episódio está descrito em 1 Reis, capítulo 16 e verso de número 31, que nos revela: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Além do mais, Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os sem piedade, e os altares ao Senhor foram derrubados. Nesse período, o profeta Elias precisou fugir, e Obadias, um ministro de Acabe, acabou conseguindo esconder 100 profetas. Livro de 1 Reis, capítulo 18 e versos de números 3 e 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito
muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Acabe encontrou seu fim em uma batalha. Ele se disfarçou. Mesmo assim, um soldado sírio o atingiu com uma flecha. Seu sangue foi escorrendo para o fundo do carro, e à tarde ele morreu naquele mesmo dia. O seu fim foi registrado no livro de 1 Reis, capítulo 22 e versos de números 29 ao 35. Herodes o Grande. Impossível não se lembrar daquele que mandou perseguir e matar os bebês recém-nascidos logo após o nascimento de Jesus, com medo de perder o seu trono. Ele ficou conhecido na história por ser um rei sanguinário e odiado pelo povo. Herodes foi o rei dos judeus entre os anos 37 a 4 a.C. Foi ele quem mandou executar os meninos recém-nascidos de Belém, como descreve o livro de Mateus, capítulo 2 e verso de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Herodes foi conhecido por usar disfarces e se misturar entre os cidadãos do povo para descobrir supostas traições contra o seu reinado, e assim eliminar o mal pela raiz. O rei Herodes não poupava nem mesmo seus familiares. Intrigas em sua casa fizeram com que ele matasse esposa e filhos. Quando ele soube do nascimento de Jesus, fez de tudo para conseguir matá-lo. Ele não podia tolerar a existência de alguém que ameaçava seu trono. Porém, tudo que começa um dia acaba um dia. Os últimos anos do seu governo antes de sua morte se tornaram em uma completa tirania, beirando até mesmo a loucura. Herodes morreu com aproximadamente 70 anos de idade no ano 4 a.C. Não se sabe com certeza a natureza de sua doença. Alguns estudiosos sugerem um tipo de doença renal crônica. Já alguns estudiosos alegam que o rei teve uma doença de pele contagiosa e seu corpo foi devorado por vermes. Abimeleque também foi o nome de um dos filhos de Gideão, juiz de Israel, com uma mulher de Siquém. Para ser o herdeiro ao trono, ele tramou a morte dos seus 70 irmãos. Depois, Abimeleque rapidamente foi proclamado como rei pelo povo de Siquém. Depois de cerca de 3 anos, Abimeleque começou a experimentar oposições e revoltas do povo de Siquém contra sua liderança. Com o intuito de acabar com qualquer oposição, ele arrasou com a cidade de Siquém. Muitas pessoas procuraram refúgio na torre do templo pagão de Baal-Berite. Mas o sanguinário Abimeleque colocou fogo na fortaleza e queimou vivo todo aquele grupo. Aproximadamente 1000 pessoas morreram ali. Não satisfeito, Abimeleque foi até uma cidade chamada Tebes e tomou a cidade à força. E como na primeira vez deu certo seu plano, ele planejou incendiar a torre para que os habitantes morressem. Porém, o tiro saiu pela culatra. Uma mulher jogou um pedaço de pedra de moinho em sua cabeça. A pedra atirada pela mulher quebrou o crânio de Abimeleque, ferindo-o mortalmente. Como na época era desonroso para um homem morrer pelas mãos de uma mulher, o cruel Abimeleque ordenou que seu soldado o matasse. Essa passagem se encontra no livro de Juízes, capítulo 9. Contudo, a fama de que foi uma mulher quem o matou percorreu por toda a Israel. Amon era filho de Manassés e assumiu o trono de Judá quando tinha apenas 22 anos. Seu reinado durou apenas 2 anos, como está descrito em 2 Reis, capítulo 21 e versos de números 19 ao 26. Amon teve um péssimo reinado. Ele conseguiu ser até pior que o seu pai. Ele praticou a idolatria em Judá e rejeitou a Deus. A Bíblia nos revela que ele foi assassinado pelos seus servos, mas não cita os motivos que levaram à conspiração que lhe custou a vida. Embora alguns estudiosos bíblicos relatam que ele provavelmente foi envenenado em seu próprio palácio, pondo fim ao seu reinado. Absalão, conhecido por tramar contra o reinado do seu pai. Absalão foi um dos filhos do rei Davi. Ele era irmão de Tamar e Aminon. Este último enganou a própria irmã, por parte de pai. Por estar enlouquecido de paixão por ela, fingiu-se doente, atraindo-a para seu quarto, pedindo que levasse um bolo e a violentou. Tamar contou o que aconteceu a seu irmão Absalão, que esperou a oportunidade propícia para matar Aminon. Essa oportunidade ocorreu 2 anos depois da violência, durante a festa da Tosquia das Ovelhas numa região próxima a Efraim. Durante a festa, enquanto os convidados estavam distraídos, homens que serviam a Absalão o mataram. Tendo voltado a Jerusalém, Absalão passou a cobiçar o trono do seu pai. Afinal de contas, seu irmão mais velho estava morto. Com apoio de parte do povo, Absalão saiu de Jerusalém e se declarou rei em Hebrom. Com isso, o rei Davi também saiu fugido de Jerusalém. Sabendo que seu pai saíra de Jerusalém, Absalão voltou para o local e assumiu o trono sem grandes dificuldades. Neste conflito entre as partes, Joabe usou uma estratégia de combate onde atraía o adversário para o bosque e o cercava. Foi o que aconteceu. Muitos dos soldados de Absalão fugiram, mas ao tentar fugir, sua cabeça ficou presa na vegetação e Joabe o matou com 3 dardos que atingiram seu coração. A sua história está registrada na Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 13 ao 19. Todos esses homens cruéis tinham em comum a sede por assassinar vidas inocentes, somente para usurparem o trono ou para permanecerem nele. Quantas pessoas perderam suas vidas nas mãos sangrentas desses reis, e diante de tanto cenário de morte e destruição, vemos o fim que cada um deles tiveram. Isso
suas terríveis histórias estão registradas nas escrituras sagradas. Na sua opinião, qual foi o pior rei aqui citado? Agradeço a sua companhia até aqui, que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo.